É uma honra para mim estar aqui hoje, né, trazendo a palavra do Senhor para vocês. E eu quero ler já, então, sem demorar muito, eu já quero ler com você a palavra lá em Gênesis, no capítulo 27, no versículo 40. Senhor, esta é a tua palavra, eis aqui a minha vida, e eu peço que o Senhor use, Deus, conforme a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero ler só o finalzinho do versículo 40, no verso B, diz assim, olha, mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Amém. Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o mundo que nós estamos construindo para as próximas gerações? Qual é o mundo que nós estamos construindo para os nossos filhos? Qual é o mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos amanhã? Porque cedo ou tarde eu e você vamos deixar essa terra. Mas os nossos filhos, eu tenho 3 filhos, você também, né? Talvez não tenha filhos ainda, mas tenha... tem crianças, tem sobrinhos, né? Tem netos. Então, qual é o mundo que nós estamos construindo, que nós vamos deixar para eles amanhã? O mundo que nós conhecemos, como nós conhecemos, não existirá mais. Nós estamos em constante mudança, as coisas mudaram de uma hora para outra, a tecnologia avançou quilômetros em 3 meses. Hoje, o que nós temos de mais atual na tecnologia é a inteligência artificial. E tudo que hoje, todos os estudos mais recentes tecnológicos tentam descobrir, é uma maneira de deixar os robôs autônomos, independentes, singulares, capazes de pensar e de sentir como eu e você. É isso que eles procuram, né? Você pode achar até absurdo isso. Mas até sexo com robôs, eles já inventaram. A intenção é que a gente se distancie cada vez mais dos contatos humanos, cada vez mais das interações, e isso não é para nos proteger de doenças, isso não é para o nosso bem, e não é para a nossa saúde, mas isso é para dominar e controlar a nossa vida. Para tirar de nós essa coisa mais importante que é isso aqui, ó. Esse ajuntamento, essa unidade, essa união. Aproveita o tempo que você tem na tua casa com a tua família, porque hoje, eu não sei se você percebeu, mas eles são os únicos que você pode abraçar. Graças a Deus por isso. Né? Porque ninguém ainda chegou dentro da tua casa e disse, olha, não abraça seus filhos, que absurdo. No começo dessa pandemia eu cheguei a ouvir isso e pensei, meu Deus, onde a gente vai parar? Quer dizer que eu não vou poder abraçar os meus filhos dentro da minha casa? Você está me entendendo? O mundo que eu e você conhecemos ontem, o mundo que começou esse ano de 2020 já não existe mais. Ele foi mudado e a gente não sabe onde vai parar. O que vai ser de nós? O que vai ser da próxima geração? Como que vai acontecer? Quando a gente volta, né, ao normal? Não é isso que a gente está pedindo, que a gente está perguntando? Quando que a gente volta ao normal? E a gente fala, pastor, pelo amor de Deus, quando que a gente volta ao normal? Né? Né? A gente está aqui com tecnologia que nos ajuda e que é bom, mas a gente precisa entender qual vai ser o novo normal, porque há um novo normal sendo instituído. E esse novo normal nos afasta cada vez mais dos relacionamentos, da família, da unidade, do amor, do vínculo. Esse é um mundo que está sendo construído debaixo do nosso nariz. Existem 2 linhas, né? Existem 2 caminhos que podem acontecer amanhã. Ou a gente vai caminhar numa coisa doida nesse sentido, onde não vai mais ter interação nenhuma, onde a gente vai viver dessa maneira com essas máscaras lindas no rosto, sempre afastado um do outro, dominados e utilizando toda a inteligência artificial aí que a gente tanto gosta, né? A gente gosta dela, ela é boa.
Ela está na nossa mão o tempo inteiro, né? A gente gosta disso, a gente está o tempo todo utilizando dela. E aí a gente já entrou, a gente já deu acesso, a gente já deu permissão, a gente já abriu as portas da nossa casa, da nossa vida, para todo esse universo tecnológico. E a gente não sabe como parar mais isso. Então há um caminho que isso vai tomar, para uma direção que ninguém sabe como vai terminar. Mas aquelas ideias fictícias que a gente já viu em filmes, dos robôs dominando o mundo, é mais ou menos isso. Eu aposto, né? Se eu posso escolher, se eu posso dizer a minha opinião, pelo menos na minha geração, eu aposto numa mudança desse jogo. Eu aposto numa virada desse jogo. Eu aposto que quando isso terminar, as pessoas vão se conscientizar e vão voltar a viver. E vão sair dos seus computadores, dos seus celulares, e vão voltar a interagir uns com os outros. Vão voltar à realidade da vida. E eu aposto nessa mudança. Eu aposto porque Deus ele é especialista em virar o jogo. Ele fez isso lá na cruz do Calvário, todo mundo comemorando. Ele havia morrido e ele veio e mudou o jogo total. Eu quero te dizer que o mundo caminha para dominar as nossas mentes, a nossa família, a nossa vida com a tecnologia. Mas na minha mão, na sua mão, está a chave que pode parar isso. Porque só há uma coisa no mundo capaz de parar tudo isso. Só há uma coisa, e essa é a igreja. É a autoridade que a igreja de Cristo na terra tem. É a única coisa que até agora parou Satanás. É a única coisa que impede esse avanço. Por quê? Porque nós estamos aqui. Porque enquanto houver uma boca para falar, enquanto houver um joelho para se dobrar, enquanto houver um filho de Deus com autoridade na terra para parar as obras de Satanás, a gente vai conseguir. Por isso, parar a igreja é tão importante para o diabo. Amém? Você está me entendendo? Então, que mundo nós estamos construindo? Que mundo nós vamos permitir que seja construído para os nossos filhos? As próximas gerações, elas vão viver dos frutos que eu e você plantamos hoje. Os nossos filhos, os nossos netos vão viver aquilo que eu e você semeamos nesse mundo hoje. Você tem a chave para mudar esse jogo. E essa chave está na tua boca. Está na tua voz. Está na tua posição. Você é a igreja. Você é corpo de Cristo. Você é a luz do mundo. Você é sal da terra. Amém? Essa palavra Deus me deu já tem um tempo. E eu gravei ela no meu coração, tenho vivido dela. E acredito que Deus me trouxe aqui por um propósito. Ele me deu um ID que eu ainda estou tentando compreender. Mas eu estou aqui. E se eu estou aqui, eu trago comigo a autoridade, eu trago comigo a unção, eu trago comigo a palavra que um dia Deus me deu lá na minha terra. E eu vim trazer isso hoje para você, amém? Eu vim compartilhar com você um pouquinho daquilo que arde dentro de mim. E essa palavra... esse texto que nós lemos ali de Gênesis, é o texto onde fala do Isaac dando a bênção aos seus filhos antes da sua morte. Então, ele estava declarando aquilo que viria a acontecer aos seus filhos, Jacó e Esaú. E nós conhecemos a história, né? Isaac e Rebeca eram o exemplo de pai. Eles eram a família perfeita, só que não. Isaac e Rebeca cometeram quase todos os erros que eu e você não podemos cometer na criação dos nossos filhos. Que confusão eles armaram dentro da própria casa. Exemplo, né? Uma coisa que eu e você nunca podemos fazer. Diferença entre os filhos. A Bíblia diz que Isaac amava Esaú. E Rebeca amava Jacó. Olha que coisa louca. Como assim? Eles tinham 2 filhos e um preferia um, outro preferia o outro. Apontou. Não é assim, eu tenho mais intimidade com esse, eu tenho mais jeito com esse. Não. Era apontou da Rebeca enganar para roubar do seu próprio filho a bênção. Olha que nível de família nós chegamos.
Por que a Bíblia relata uma história dessa? Porque a Bíblia não esconde os nossos defeitos. A Bíblia não esconde os defeitos de ninguém. Davi adulterou, Davi matou, está na Bíblia. Todos os erros e pecados estão aqui. Por quê? Porque Deus não passa a mão em cima dos nossos erros. Né? Está aqui para nos ensinar. Não faça isso. Eles plantaram uma discórdia dentro de casa. Filho brigando com filho. Né? Raiva, inveja, contenda. É ruim demais, né? Para quem é pai. Uma das piores coisas que a gente pode ver dentro de casa são os nossos filhos brigando, não é? É horrível isso. Porque um pai, ele ama o filho igualmente. O pai, ele quer o mesmo para os seus filhos, né? Mas eles não. Eles tinham muito claramente separado, né? Eles faziam essa divisão. Um amava um, protegia um, o outro amava o outro, protegia o outro. E aí deu uma confusão terrível, né? Que quando a gente lê a história, a gente vai ver. A ponto de, depois dessa situação aqui, desse versículo que nós lemos no capítulo 27, a ponto de Esaú ter tanto ódio que ele determinou e disse: eu vou matar o meu irmão. A ponto de Jacó ter que sair da sua casa e fugir para uma outra terra, para não ser morto pelas mãos do teu próprio irmão. Que tragédia, que situação familiar ruim, não é? Então, o que eles causaram ali? Muita rejeição. A dor da rejeição, ela é muito profunda. E não sejamos nós que causamos isso aos nossos filhos. Não sejamos nós que causamos isso dentro de casa. A rejeição, ela é destrutiva. Porque Esaú não viu mais nada. Esaú não enxergou mais nada. Esaú já tinha tomado várias decisões erradas e feito várias coisas erradas. Mas naquele momento em que ele vê, né, o que aconteceu aqui nessa situação, ele recebe, ele percebe, ele chega com o cozido que o pai pediu e ele percebe que o seu irmão já foi lá na frente. E ele fala: pai, não me sobrou nada? Será que você só tem uma bênção para dar e você deu para o meu irmão? E agora? O que vai restar a mim? Né? Uma pessoa rejeitada, ela depende do outro que a afirme. Ela precisa que alguém dê alguma coisa para ela. A estrutura emocional de Esaú estava completamente abalada. De Jacó também. Uma família completamente desestruturada emocionalmente. E eles experimentaram, acho que uma dor mais terrível que nós podemos experimentar, que é uma família destruída e separada. Rebeca amava tanto Jacó que ela nunca mais o viu. Jacó sumiu, teve que fugir, e quando ele retorna, ela já havia morrido. Olha que situação, hein, gente? Tudo bem? Agora eu pergunto para você, a sua família tem sido um lugar de refúgio ou um campo de batalha? Como tem sido? Eu quero chamar a atenção para 3 pontos especiais dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Nessa situação que a gente está vivendo agora, a convivência está sendo complicada, né, gente? Respira aí. Se você tivesse outro lugar para ir, se você pudesse hoje sair daqui do culto e ir para qualquer outro lugar, aonde seria? Ainda seria a sua casa? Você ainda iria para lá? Você é aquela pessoa que, quando vai para a tua casa, fala assim: ai, que delícia, eu vou para minha casa. Ai, que gostoso minha casa. Ai, eu vou ficar com o meu marido, com a minha mulher, com os meus filhos. Ai, que delícia. Ou você é aquela pessoa que fala assim: ai, eu tenho que ir para casa. Ai, queria tanto ir para qualquer outro lugar do mundo, menos a minha casa. Qual é a casa que nós estamos construindo para os nossos filhos? Um lugar onde a gente quer ficar, onde eles se sentem amados, onde eles se sentem seguros e confiantes? Ou o último lugar do mundo onde eles querem ficar? Hoje nós estamos vendo muita gente sofrendo com a pandemia, com a quarentena. Porque imagine você, o pior lugar do mundo ser a sua casa. As piores pessoas do mundo serem sua família. E você ter que ficar 3 meses trancado com eles. Dureza, não? Se esse não é o teu caso, graças a Deus por isso. Você está fazendo um bom trabalho. Se isso é o teu caso, ainda é tempo de mudar.
Ainda dá tempo de transformar a tua casa. Ainda dá tempo de mudar essa situação, de virar esse jogo, tá bom? A convivência é difícil mesmo, não é fácil. Não é fácil conviver, né? Dentro de casa é aquela coisa que é meio panela de pressão, né? Bota todo mundo dentro, fecha e liga o fogo. E sai de baixo. Né? Você pega o pior dia da mulher, você pega o pior dia do homem, você pega o pior dia das crianças, porque as crianças também têm, né? Nós temos os nossos momentos. Aí a gente bota tudo isso junto, e isso é família. Graças a Deus. Amém? A gente também tem que ter atentar e prestar atenção para a individualidade. E isso, como pais, isso é muito importante. Mesmo nossos filhos, eles precisam da sua individualidade, sabe? Os nossos filhos são únicos e a gente não tem o direito também de dominar sobre eles, sabe? A nossa vontade, o nosso querer o tempo todo. A gente tem que pôr limites, mas a gente também tem que deixar, sabe? Deixa teu filho escolher a cor da roupa. Como você quer que ele tome decisões no futuro se você não deixa escolher que meia ele bota no pé? Sabe? Como ele vai escolher com quem ele vai casar, se ele não pode escolher nem qual blusa ele veste? Você está me entendendo? Respeita a individualidade. E agora, nesse momento, a gente tem que respeitar. Tem uma hora que a mulher vai querer sair, ficar sozinha. Deixa ela. Pelo amor de Deus. Deixa ela. Sabe? A casa é pequena, está todo mundo ali junto. Já tem 3 meses. Jesus amado. Deixa ela ir no banheiro, demorou, fica lá. Tudo bem. Ela precisa. As mulheres precisam mais que os homens, amém? Os homens também precisam, viu? Vou falar também. Os homens também precisam daquele momento só dele, né? Imagina, não tem criança correndo o tempo todo. Domina a televisão, os filhos, né? Aquela coisa, meu Deus, o homem quer ser homem, quer sentar, né? Falar, eu mando aqui, deixa eu. Sabe, respeita também esse momento dele. Deixa ele ser o homem da casa e se sentir importante ali. Dá o tempo dele. A gente precisa da individualidade, dá o tempo dos filhos também. Filhos adolescentes vão precisar do seu tempo. Ele quer entrar, fechar a porta. Deixa. Tenha um limite, mas deixe ele viver a individualidade dele, porque isso é importante também. A gente precisa, nós somos seres individuais. E vai ajudar bastante nesse momento, tá bom? Amém? E o terceiro ponto é o ensino. Quem está ensinando a palavra de Deus para os teus filhos na quarentena? Ai. Cadê a tia do Kids? Ela está online. A tia do Kids não está para ensinar os teus filhos. E agora? E agora? Essa semana eu estava brigando com meu filho. Quer jogar. Acho que é férias, né? Tá? Aí ele está no computador assistindo aula, daqui a pouco já estava no YouTube vendo vídeo. Né? Engana a mãe assim, porque está tendo aula no computador, minimizou a tela do computador, da professora falando. Tem mais alguma mãe compartilhando dessa dor comigo? Minimizou o computador e estava no YouTube. Ele tem 9 anos de idade. Né? Olha só. Não tem quem ensine. Não vai estar a tia do Kids lá para ensinar. E aí eu estava brigando com ele. Ai, mãe, eu quero jogar, deixa eu jogar. Falei, você já leu a Bíblia hoje? Você já leu a Bíblia? Ai, eu não tenho nada para fazer. Né? Você já leu a Bíblia? Quem está ensinando os nossos filhos dentro da nossa casa? Porque a igreja não tem responsabilidade de ensinar os nossos filhos. Não é a igreja que ensina o caminho do Senhor. Ele precisa ser inculcado dentro da nossa casa. Eu tenho falado muito com Deus sobre isso. Tenho me preocupado muito com Deus a respeito disso. Porque é um mundo novo. E se isso está sendo um desafio para mim e para você, que ainda conseguimos vir aqui no culto ou acompanhar de casa, imagine para um adolescente que não está vindo na igreja.
Imagine, né, para uma criança que ainda está sendo construída no caminho. É sério isso, não é? A gente tá diante de um momento em que todas as nossas decisões agora vão alterar o futuro das nossas próximas gerações. Todas elas. Todas elas. Porque você e eu somos frutos das nossas gerações. Eu sou fruto da minha bisavó, que orava, falava em línguas todos os dias, sentadinha no banquinho, enquanto ela tomava sol. Será que os nossos netos, bisnetos vão ter pessoas assim? Você está me entendendo? Então, gente, Jacó, né, qual é o legado que nós estamos deixando para essas próximas gerações? Então, Jacó não, Esaú, né, percebe que ele ficou sem bênção. Lá no versículo 28, a Bíblia vai dizer assim, olha, que o Isaac começa a abençoar Jacó primeiro, e ele fala assim, o cheiro do meu filho, mas não era o filho, né? Era a mãe que tinha botado a roupa do filho no outro. Aí no versículo 28 ele fala assim, que Deus lhe conceda do céu o orvalho e da terra a riqueza, com muito cereal e muito vinho, que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos da sua mãe. Malditos sejam os que o amaldiçoarem e benditos sejam os que o abençoarem. Essa foi a bênção de Jacó. Bom? Então Esaú chega e percebe que a bênção já foi dada para o seu irmão. E ele fala, pai, como assim? Aí ele chora e fala, e a minha bênção? Cadê? Aí o seu pai fala assim, olha... No versículo 37, eu constituí o teu irmão senhor sobre você, e todos os seus parentes tornei servo dele. A ele eu supri de cereal e de vinho. Que é que eu poderia fazer por você, meu filho? O filho que ele amava. Olha que situação. Então, Esaú, que já tinha trocado sua primogenitura por um prato de lentilha. Você sabe que essa bênção que foi para Jacó, a gente sabe, né, que nem o pastor Jefferson falou, tem as gerações, né? Abraão, Isaac, Jacó, né? Essa bênção de Abraão foi para Jacó, que virou Israel, as 12 tribos. Sabe por que Esaú não poderia ter a bênção de Abraão? Porque Esaú já havia se casado com 2 cananeias. Algo que a Bíblia diz que foi de grande amargura para o seu pai e a sua mãe. Sabe o que eu quero dizer com isso? Sabe o que eu entendo com isso? As nossas decisões definem o nosso futuro. Aquilo que Esaú fez e achou que não tinha nenhum problema. Trouxe amargura para os teus pais. Veio trazer lá na frente para ele maldição. Ele não podia herdar a bênção de Abraão, porque a bênção de Abraão era para uma linhagem pura. Não poderia ter mulheres cananeias no meio disso. Por isso que a bênção de Abraão foi derramada para Isaac, o filho da livre, e não o filho da escrava. Amém? Então, ele perdeu mesmo isso. Aí ele não teve a bênção de Abraão. Aí ele fala assim, olha, mas meu pai, o Senhor só tem uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. E então Esaú chorou em alta voz, e o seu pai, Isaac, lhe respondeu, a sua habitação será longe das terras férteis, distante do orvalho que desce do céu. Você viverá por sua espada e servirá ao seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Aqui está uma revelação que eu quero deixar para você. Esaú saiu, ficou bravo com isso. Como assim? Meu irmão tirou a minha bênção, eu vou matar ele. E aí jurou morte ao seu irmão. Mas ele não entendeu a palavra que o seu pai havia liberado. O pai dele disse assim, você vai servir o teu irmão, você vai estar na terra que não é fértil, você vai ter mais dificuldade, mas quando você não suportar mais a situação, arranca do pescoço o jugo e seja livre. Essa foi a palavra que o pai dele deu. E ele não percebeu. O jugo, ele é uma pecinha de madeira que coloca assim aqui na corcunda do boi e liga um boi ao outro, né, para poder ligar na carroça. Então, uma carroça de 2 bois vai ter um jugo onde um, né, tá de um lado, o outro do outro.
O jugo é uma coisa que te prende a algo e a alguém. O jugo é uma coisa que te condiciona àquela situação. O jugo é algo que prende a tua vida. O que tem prendido a tua vida? O que tem prendido a tua família? Ele tinha que quebrar o jugo. Era isso. Ele tinha que romper o jugo da vida dele. E aí depois, ele não tinha que viver debaixo de maldição. Ele não precisava disso. Ele tinha uma outra opção, mas ele não compreendeu. E eu e você muitas vezes também não entendemos. E a gente vive, né? Somos livres, mas vivemos como escravos. Vivemos debaixo de julgos de servidão. Vivemos presos, mesmo sendo, né, tendo uma palavra de liberdade decretada para nós. Amém? Então, e aí depois eu quero mostrar para você o que aconteceu com Esaú depois. Porque com Jacó a gente sabe, né? Toda a história de Jacó. Mas pouco a gente sabe sobre a história de Esaú. Quando Deus me deu essa palavra, eu fui procurar. Lá no capítulo 32, versículo 6, conta como que estava a vida de Esaú quando ele vai se encontrar com seu irmão Jacó. Lá no capítulo 32, 6. Quando os mensageiros voltaram a Jacó, disseram-lhe: fomos até o seu irmão Esaú. Olha, quando a palavra que Isaac deu era de que ele ia viver em terras não férteis, ia servir, né, ia ser um servo. Talvez a gente pudesse imaginar, nossa, Esaú estava na miséria, né? Esaú estava ali fracassado, servindo todo mundo. Mas olha só como Esaú estava. Fomos até o seu irmão e ele está vindo ao seu encontro com 400 homens. Ele não era um servo. Ele tinha 400 homens o servindo. Capítulo 33, versículo 8. Quando eles se encontram, né? O Esaú responde assim, Jacó manda à frente para acalmar a ira do seu irmão. Ele manda muitos carros, muitos cavalos com presentes, com ouro, com coisas para agradar o seu irmão, com riquezas. E aí o Esaú responde assim: o que você pretende com todos esses rebanhos que eu encontrei? Aí ele diz: ser bem recebido por ti, meu senhor. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão. Guarde o que você tem para você. Ele, em algum momento da sua vida, ele entendeu a palavra do seu pai. E ao invés de viver aquela vida miserável servindo aos outros, ele virou o jogo. Ele teve homens o servindo, ele teve muito a ponto de desprezar e dizer assim: eu não preciso, irmão, dos seus recursos. Eu já tenho muito para mim. Isso é alguém que rompeu aquele jugo. Ele, no primeiro momento, não recebeu a bênção ali, a palavra do pai. Mas o pai disse para ele assim: olha, quando você não suportar mais, eu quero dizer para você que quando você não suportar mais, você vai arrancar do teu pescoço o jugo, mas enquanto você suportar, Satanás vai te oprimir. Foi isso que ele fez com o povo de Israel lá no Egito. Enquanto eles aguentavam, ele botava mais um pouquinho. Eu aguento mais um pouquinho, bota mais um pouquinho. Aí bota mais um pouquinho de carga. Aí dá mais um pouquinho de trabalho. Aí faz isso aqui. E a gente está aguentando. E a gente está aguentando. E a gente está aguentando. A minha pergunta é para você: até quando você vai aguentar? E quando é que você vai entender que cabe a você romper o jugo, que cabe a você tirar o jugo de sobre a tua vida? Amém? Então Esaú entendeu em algum momento e ele mudou essa situação. Ele quebrou o jugo, tá? Eu e você precisamos quebrar o jugo também, né? Aquele momento em que a gente percebe e fala assim: Deus, eu não aguento mais. Sabe? Cheguei no meu limite. Chega! Aí, até que a gente chegue nisso, a gente vai aguentando, a gente vai aguentando, a gente vai aguentando, a gente vai aguentando. O que mais que a gente vai aguentar? O que mais que a gente vai suportar? Qual jugo mais Satanás vai colocar sobre a nossa vida e a gente vai dizer: ok, tudo bem. Você me entende? Isaías 45:2 diz assim: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos, as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo nome.
É hora de você quebrar o jugo. Essa autoridade está sobre você, igreja. Só tem uma coisa que para a força do inferno na terra. E são os filhos de Deus. E Ele sabe disso. Só que se Ele nos distrai, se Ele nos oprime, se Ele nos sobrecarrega, a gente perde. Sabe? Nossa visão fica... A gente já não sabe mais, a gente não entende, né? A gente perde o propósito, a gente perde o rumo, a gente perde tudo. Ele toca na nossa emoção e Ele destrói a nossa vida. Entende? Sabe por quê? Porque é a tua voz que para a obra dele. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você tem autoridade na terra e é a hora de começar a usar essa autoridade. Quero pedir a permissão para fazer uma oração com vocês. Quero que o louvor me ajude, por favor, nesse momento. Amém, pastor? Posso? Coloque-se de pé. Naum, capítulo 1, versículo... Voltei. Naum, capítulo 1, versículo 13, diz assim: mas agora quebrarei o seu jugo de sobre ti e romperei os teus laços. Amém, irmãos? Então, você que está em casa também, se levante, tome a tua posição, tome a tua postura. É você pela tua casa. Se você não quebrar o jugo, não derrubar a opressão, os teus filhos vão sofrer, a tua casa vai sofrer, a tua casa vai perecer. Qual é o futuro que nós vamos deixar para eles? O que eles vão colher amanhã? Que mundo é esse que está sendo construído debaixo dos nossos olhos? Se levante, comece a orar agora, comece a clamar agora. Diga: eu não aguento mais, eu quebro esse jugo da minha vida, eu destruo agora essa opressão em nome de Jesus. Se posicione agora como igreja, se posicione agora como autoridade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja do Senhor, se posicione sobre a terra e quebre o jugo de Satanás, de opressão. As obras do inferno não prevalecerão. Esse domínio do inferno não permanecerá. Em nome de Jesus, eu desfaço agora todo jugo, todo fardo. Em nome de Jesus, que seja rompido agora, que seja destruído agora. Em nome de Jesus.